Cristina, obrigada por ter aceito aqui a nossa entrevista, ok? Eu vou começar por fazer a seguinte pergunta. O que é que para ti significa liderança feminina de uma forma geral? Eu é que agradeço, Ciliano, o convite. Sinto mesmo muito honrada. Liderança feminina. Liderança feminina, veio-me de repente aquela imagem da Bíblia que fala da mulher sábia. É aquela, não que lidere ostensivamente, mas que conduz todo o ambiente em que ela se encontra no sentido de cada um ser potenciado. Na família, que a família seja o ninho abençoado para criar e treinar a família para ela estreitar a relação com o seu marido, na área profissional, onde ela retire o melhor de todos os colaboradores, onde ela consiga que a equipa toda produza mais e melhor e se sinta em família, e na área pessoal que ela se cuide e que ela saiba quem ela é, que ela tenha a identidade muito definida, de forma a poder transbordar isso nos outros. Quando tu olhas para a liderança feminina nos dias de hoje, acreditas que ela está a acontecer exatamente da forma como tu disseste agora? É assim, quando nós falamos em definições, obviamente que elas são ideais. E geralmente a teoria não é compatível com a prática. A teoria está lá só como princípio, como guideline, para que depois nós atinjamos esse teto e depois até suplantemos e usemos como plataforma para alcançar outros tetos. Portanto, tudo bem que há uma confusão entre liderança feminina e feminismo. Nós sabemos que nos anos anteriores, eu acredito que seja nos anos anteriores, porque pelo menos o meio onde nós nos movemos hoje já veem as coisas de forma diferente, mas aquela ideia de que a mulher é igual ao homem e tem que ter a mesma retribuição que o homem, fazendo as mesmas tarefas que o homem e não havendo distinção de género, acaba por não respeitar a essência de cada um, acaba por colocar a mulher a querer ser alguém que ela não é naturalmente, e ela é algo que pode ser mais, menos, mas é sobretudo diferente do homem. E, portanto, se ela for colocada em posições estratégicas que potenciem as suas habilidades naturais, como a da sociabilidade, a capacidade de gerir e de organizar várias coisas em simultâneo, a capacidade de nutrir emocionalmente os outros, ela acaba por não estar a obrigar-se a estar em posições de esforço físico permanente só para ser igual, em posições em que tem que desbravar e desmatar algo onde ela se sente desconfortável, porque o que a mulher desbrava é ela própria, é algo com mais sabedoria. Há quem diga que as mulheres são um bocadinho mais inteligentes que o homem, mas eu não disse nada. E que eles têm um bocadinho mais de força física. Claro que tudo aquilo que nós falamos relativamente a estereotipos tem exceções, não é? Há mulheres muito musculosas e há homens um bocadinho inteligentes, sabe? Nós estamos a brincar, mas pronto. Isto é a tendência natural. A mulher tem uma conexão mais espiritual, mais intuitiva, por nós termos outros órgãos. O homem tem uma conexão mais à terra, mais de força vital com a natureza, mais de impulso, mais de querer, de coragem, de avançar. É potenciarmos estas características de cada um, e obviamente que uma mulher que não saiba isso acerca dela, fica difícil de ser ou de não ser o que quer que seja, porque para uma pergunta errada nunca há uma resposta certa. Por isso é que, se a liderança feminina já está implementada nestes moldes, estes são os meus moldes para outra pessoa. Ser uma mulher líder pode significar outra coisa qualquer. Agora, seja qual for a definição de cada um de nós estamos sempre tendentes a atingi-la. Nunca, já, porque assim que atingirmos essa plataforma, a nossa definição de liderança muda, porque queremos sempre algo mais. Agora falta mais isto, mais aquilo. Somos humanos, somos seres insatisfeitos. Mas tu sentes que o que é que tu sentes que nos dias de hoje nos impede de alguma forma, enquanto mulheres, de executar ou de colocar em prática essa liderança de forma mais geral ou abrangente, como tu falaste agora? Autoestima, amor próprio, é sempre aquele desejo de aprovação, é sempre... E depois há uma coisa que é assustadora, mesmo as mulheres que já são líderes de si mesma, fica complicado. Imagina o que é, tu ditares
ainda que seja por estímulo, ditares aos outros como é que as coisas devem fazer e os outros aceitarem tudo a 100% do que tu dizes, tu chegas a um ponto que o que quer que eu diga, eles vão fazer. Portanto, aquela luta faz com que nós, quando não nos aceitam, nós queiramos implementar, mas se nós já não tivermos que lutar e as pessoas naturalmente nos aceitem, nós começamos a recuar um bocadinho porque pesa a responsabilidade se as coisas não derem certo. Nós começamos a... Ops, esta gente está toda a acreditar em mim, esta gente está toda ao meu lado, eu consegui granjear a confiança deles no meu método, na minha forma de ser, eles veem-me como uma pessoa segura, com a identidade bem definida, com um propósito traçado, e se eu não estiver bem? E se a coisa não for bem assim? E se surge quando está tudo a correr, não é? Sim. Estamos a navegar, com o vento a favor. Sim. Fica um bocadinho assustador. Mas é engraçado que o que tu estás a dizer pode ser de alguma forma colmatado se essa mulher aprender a delegar e a treinar outra pessoa para também poder ajudar, não? Sem dúvida. Só que nós somos aquela... Eu digo nós. Eu estou a falar por mim. Porque é assim... Acabamos por nunca delegar completamente. E isso já não sei se será específico da mulher, se é o ser humano. Nós temos aquela necessidade de nos sentirmos úteis. E quando delegamos, parece que já não somos necessários. E garantidamente vamos descobrir na pessoa em que delegamos formas diferentes de fazer aquilo que nós queríamos. E numa fase inicial, se não virmos resultados, vamos achar que a pessoa não está a fazer bem. E por outro lado, não sabemos delegar bem, ou seja, que é tornar o outro autónomo. Nós queremos estar lá sempre a ver. Controle! Puro e duro. E o delegar, e isto eu aprendi com o Wendell Carvalho. A tarefa de delegar, nós temos que delegar entregando, mas não é entregar tucur. Sim, exatamente. Temos que entregar, verificar, quando entregamos, verificar se o outro entendeu o que é que nós lhe estávamos a pedir. Parece-nos que entendeu. Então agora ele vai ter que dizer o que é que ele vai fazer, que é para vermos se confirma. Confirma-se. Então ele agora vai ter que fazer e vai ter que dar... Isso dá muito trabalho de delegar. Acaba por ser mais fácil para nós fazer agarrar e fazer logo, dá imenso trabalho. Mas quando nos vemos livres efetivamente da tarefa... Faz sentido, não é? Não há coisas há o essencial que nós não podemos delegar, mas tudo o que não é essencial, que não precisamos de ser nós a fazer, questões menos estratégicas das nossas empresas, das nossas vidas, porque assim, nós podemos sempre delegar alguém levar as crianças à escola, nós podemos sempre delegar um explicador a tarefa de educarmos as crianças, só quando nós levamos as crianças às escolas e quando nós estamos a explicar as matérias aos nossos filhos, estou a dar agora este exemplo, saímos da parte corporativa, é uma forma também de alargar a intimidade e os laços com aquela pessoa, porque eu não me esqueço, é o tempo que passamos com a pessoa, é aquilo que engrossa o nível da relação com ela. E ainda por cima se for com qualidade, não é? Tudo bem, quando vamos a conduzir não é com muita qualidade, mas é uma oportunidade todas as manhãs de deixar aquela mensagem nas crianças, de conhecermos os coleguinhas deles que estão à porta, os pais dos coleguinhas deles, de falar, de vermos quando é que eles se envergonham porque nós lhes damos o abracinho e o beijinho, quando é que eles crescem. É porque ali temos muitas medidas que podemos tomar, muitas fontes de captação de dados para ver os nossos filhinhos como é que estão a crescer. Os funcionários da escola também nos veem, sabem que estamos presentes. Há sempre 2 ou 3 dedos de conversa que podem ser tidos, mesmo com muito a correr. Ou seja, há muita coisa que se aproveita. E depois até no arquivo profissional, sabem que nós somos advogados, sabem que nós somos engenheiros, consultores imobiliários, psicólogos, sabem o que fazemos e, portanto, nada como... É o branding one-to-one, não é? Exatamente, que ainda acaba por ser mais efetivo. E depois as crianças estão na escola, sabem que os outros conhecem os pais, acabam por se sentir mais integrados. E mais seguros também. Isto é um exemplo. Depois, explicarmos nós a matéria na escola. Eu não esqueço. Para já, eu acompanhei a evolução do ensino com 30 anos de diferença. Sim. Eu a matemática, eu era excelente a ler na matemática. Quando a minha filha me veio com os problemas,
houve aqui, sem dúvida nenhuma, conexões neurais que se fizeram outra vez e que estavam desfeitas, porque eu puxei pelos meus neurónios para entender o que é que se passava ali. E não há nada como uma coisa nova todos os dias. Isso faz muito parte da liderança feminina. Fazer as coisas de forma diferente todos os dias, ainda que já estejamos automatizados, quanto mais não seja, para diversificar. E depois é engraçado como a minha criatividade em ensiná-la acabou por ser toda derramada nela, e ela hoje está em design de comunicação, não está no direito como toda a família, mas está, porque sempre lhe disse, por exemplo, filha, além do conteúdo, o mais importante é que esteja atrativo, porque só se estiver atrativo é que eles vão ver o conteúdo. Se tu não conseguires captar o interesse dos teus colegas, porque o professor vai ter que ver para avaliar, mas se não captares os interesses dos teus colegas, eles nunca vão saber qual é a mensagem que tu escreveste, porque aquilo não está atrativo. Então ela tinha excelentes conteúdos, mas estava preocupada com o aspecto. E foi giro, porque aquilo alimentou, era algo que eu não sabia, que não tinha alimentado em mim, e que deu para ela muito. E eu, ainda hoje, tu sabes que a minha filha teve cá a semana passada, ainda hoje falámos sobre uma coisa, ciências da natureza, que é, um meteoro parece uma coisa grande, e um meteorito parece uma coisa pequenina, só pela expressão. O meteoro é grande, e ela nunca conseguia acertar qual era o que fazia estrago, se entrasse na Terra e qual não era. Então criámos e eu também não. Eu assim, eu não consigo, tenho que criar aqui uma coisa. Então era, meteorito faz buraquito, meteoro, eu ignoro. Ainda hoje, ela tem 25 anos, sei lá, 15 anos depois, ela lembra-se que o meteoro é aquele que não faz mal nenhum, que não vai, nós conseguimos combater com a força falta-me um nome, a proteção que a Terra tem, falta-me um nome, pronto. Esqueci. Mas o meteorito que parece mais inofensivo é aquele que penetra naquela coisa que eu queria dizer, penetra, ultrapassa e pode fazer estrago na crosta terrestre. Também não. Pronto, mas lá está. O meteorito faz buraquito e o meteoro eu ignoro. Exatamente. Nunca mais esquecemos. E então em todas as coisas, sempre que eu não consigo lembrar disto, eu tenho que criar uma frase daquelas. Sim. E arranjamos sempre. Sim. Associações. São os mnemónicas. Exatamente. São ou os. Como é que se diz? Acrónimos. Ok, sim. Mamãe, papá, o PPP, pessoas precisam de pessoas, exatamente. Mas mamãe, papá, mas isso já é da família, não vou divulgar. O que é isso? Sabemos tudo. Mas pronto, o que eu queria fazer-te uma pergunta pegando aqui nessa parte. Tu trouxeste aqui a parte da família, ok? E curioso tu teres trazido a parte de a importância da mãe, inclusive, ou dos pais, estarem nesses pequenos momentos com os filhos. Porque isso também é liderar, efetivamente, e faz parte dessa liderança. Por isso é que eu no início comecei por perguntar a liderança feminina numa forma geral. O que é que tu hoje, ao olhar para a maneira como as coisas estão a acontecer, ok, e para a maneira como nós, digamos assim, estamos a adoecermos, ok, no nosso feminino, ou fora do nosso feminino, melhor dizendo, o que é que tu acreditas que está a fazer-nos afastar disso? Tu falaste há pouco do que é que, de alguma forma, poderia estar a potencializar isso. Mas o facto de nós reconhecermos, porque eu quando falo com algumas mulheres, elas reconhecem a questão da estima, a questão das inseguranças, do querer agradar, da aprovação, Mas, na tua perspectiva, o que é que de facto lhes faz manter nessa situação? Ainda que reconheçam tudo isso. Eliane, uma coisa é a teoria, o intelecto, a prática é outra coisa diferente e muitas das vezes mexe com a parte emocional. Nós racionalmente sabemos que não estamos no sítio certo. Quantas vezes nós nos vemos prestes a explodir e aqui é a prova de que existe um ser observador dentro de nós, que não é aquele que age, que não é o nosso cérebro que pensa. Nós estamos a ver que a coisa vai acontecer e sabemos que vai acontecer e não conseguimos parar. Já alguma vez, não, calma, já quando estamos treinados e arranjamos gatilhos para não nos deixar passar daquele limite, a coisa funciona, mas é uma coisa que já está muito consciente. Quando é assim, eu estou a ver-me fazer uma coisa que eu não quero, mas eu não consigo evitar ainda, porque não consegui aqueles mecanismos. Portanto, a parte emocional, mais do que nós
queremos, ela é muito importante nestas matérias. Naturalmente. Porque nós entendemos como é que a coisa funciona, mas ainda não conseguimos controlar e aplicar na prática. Eu vou dar um exemplo. Eu estava tão enervada, tão envergonhada. Estive agora em junho com o Pablo Marçal em uma visita a Israel. E antes estávamos a fazer tempo, porque o país entrou em guerra, estávamos a fazer tempo no Egito, para que a coisa acalmasse para poder entrar em Israel. Subimos o Monte Sinai. E eu estava com péssima preparação física, mas eu não tinha ido de Portugal até o Monte Sinai para não subir até lá acima. O Paulo, que é muito intuitivo, e não era preciso ser intuitivo, estava a olhar para mim para ver que eu estava com algumas dificuldades. E ele agarrou e olhou para mim, deu uma mão, disse, já foi uma segurança. E disse-me assim, porquê estás a dar passos tão grandes? Olha o tamanho das tuas perninhas. Dá passos pequeninos, porque gastas menos energia, apesar de pensar que vais dar mais passos, dás menos e gastas menos energia. Ele disse aquilo, e eu entendi aquilo. E eu dei uma ordem aos meus pés. Aquilo estava tão lento, Eliane, que teve que ser assim. Eu dei ordens aos meus pés para diminuírem o ritmo. O tamanho da passada. Okay, aumentar o ritmo, diminuir o tamanho da passada. E o Paulo dizia, estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estou muito lento, como se tivesse... E eu estava em memória RAM a dizer, porquê que vocês não ficam mais pequenos? Eu estava ali, e os meus passos não ficavam mais pequenos. Eu assim, o que é que se está aqui a passar? Ou seja, emocionalmente, eu tinha um chip montado que era, não podes ficar sozinha. Sozinha, tu vais ficar parada, tu vais desistir, tu tens que acompanhar o grupo. Eu já estava na fase final. Tu tens que acompanhar o grupo. Eu ouvi o Paulo a dizer-me como é que eu devia acompanhar o grupo, mas aquela crença que eu tinha instalado em mim era de tal maneira forte, estava no coração, não estava na cabeça, que apesar da minha cabeça aceitar o conselho do Pablo, eu estava arrogantemente, e era por isso que eu estava com vergonha do Pablo, a não fazer o que ele me dizia. Ele estava lá para me ajudar. Ele, vai lá, olha, para um bocadinho. E eu estava num desespero quando ele disse, para. Na minha cabeça, sem pressas, mas sem pausas. Outra, sem pressa. Não, tu podes ir mais devagar, mas não podes parar. Eu, para. Eu não parei. Eu estava... Ou seja, todas aquelas coisas que eu tinha guardado como princípios e verdades, não estavam a entrar em choque com o que a razão... E não há exemplo mais claro do que este, ainda para mais para mim, porque foi vivido por mim, para te explicar porque é que, apesar de nós sabermos que está certo, eu confiava imensamente no que o Paulo me está a dizer. É porque ainda podes ter do lado de lá outra pessoa sem resultados, em quem tu não confias, a dar-te a sua opinião. Mas não! Aquela era a única pessoa, para além de Deus, se eu aceitasse escutá-lo tão claro, quem quiçá não era mesmo Deus a falar comigo, através do Pablo. E eu não conseguia reconhecer o mérito e eu não conseguia implementar aquilo que estava ali a acontecer. O que é que a subida àquele Monte Sinai foi putziana, foi maravilhosa, cheia de insights. Eu estava mesmo já muito incapacitada, e pode ser que quem nos queira ouvir ou quem acha que esta nossa conversa vale a pena retire daqui algum ensinamento, alguma aprendizagem, porque eu depois estava mesmo, meu Deus, cheia de vergonha, porque depois já não era eu andar, não pares, porque era na minha cabeça, andei não pares, olha, estás a ficar sozinha. De repente eu vejo uma senhora a querer desistir. Era um casal de senhoras, mas ela estava pior. Uma delas estava pior. Eu agarrei, desliguei logo os meus sistemas de alerta, todos, não, ela precisa de ajuda, ela não pode desistir, é um por todos e outra crença, se calhar era mais forte que as outras, um por todos e todos por um, elas não podem desistir. Passou a ser essa a crença instalada, muda o chip, não pode. Eu estava ali quase a derreter-me por aquele monte, olhei para ela, não pode ser, quer água? Não temos água. Tirei, dei a minha água, está melhor, sim, está muito pesado, carreguei as coisas delas, dei-lhes um casaco, elas estavam com frio, bora lá. Eu não me apercebi que tinha ganho uma nova energia, de todo. Eu avancei com elas, fui arrastá-las,
a forçar mesmo, quase ao bem. Fomos a arrastá-las, aí nós estávamos a meio do Monte Sinai, para aí um dos 2 quartos que faltavam. O sol já tinha nascido, que era uma coisa que nós queríamos evitar por causa do calor, mas estava ainda fresquinho, foram lindas as fotografias que tirámos, elas sempre a dizer vamos ficar por aqui, não aguentamos mais. Não, essas dores são psicológicas. Parecia que eu tinha ali energia para dar e vender. Elas quase que chegaram ao topo, ficaram na base dos 750 graus que faltavam. E não podiam ir mais. Chegou alguém que se dispôs a ficar com elas, porque eu não ia deixá-las as 2 sozinhas com os beduínos, e disse, pronto, já só faltam os 750 graus, agora é tranquilo. A verdade é que, assim que eu as deixei para trás, contrariadamente, que eu senti-me uma perdedora, porque não consegui fazer com que elas viessem, mas assim que eu as deixei para trás, achando que estava plena de força, cada degrau era Eliana, era um continente que eu tinha que atravessar. E depois eu achei que 750 graus no Sinai fossem todos bonitinhos, todos da mesma altura, tudo feito. Não, havia de graus assim, havia de graus muito estreitinhos. Eu até estava com vergonha nos primeiros, porque eles estavam lá atrás a ver-me, a ir sozinha, eu não queria fazer má figura, e eu subia um degrau, parece que as forças se tinham esvaído de mim. Assim, mas o que é que se passa? Eu estava cheia de energia. O que é isto? Logo o primeiro grau é muito elevado. Não, foi o primeiro grau. Lá subiam os remanescentes, numa daquelas, eu vou desistir. Elas é que têm razão. Sempre uma luta do meu observador com o meu cérebro, uma negociação constante. Não consegues, porque eu estava mesmo numa exaustão. E eu pensar assim, realmente, a presença do outro é algo de sobrenatural. Sobretudo se o outro estiver numa situação que nós consideramos menos benéfica do que a nossa, nós arranjamos energia de que não sabemos onde ela está para dar ajuda quando já não é necessário, quando é só para nós. Porquê? Porquê que o Chico me muda assim? Então quando eu me apercebi disso, agora vais chegar mesmo, tu vais rente ao chão. Vais mesmo baixinha, porque se caís, como diz o Paulo, a queda não dói. Mas vais, quase que eu ia de gatos. Eu só me levantava quando apareciam estrangeiros que não faziam parte do grupo a descer. Eu disse, lá está, eu voltava a ganhar energia. Que eu já estava, o que é isto? É só para que percebamos, podemos ir um bocadinho mais devagar. Quando temos necessidade de acompanhar outros, mas se calhar vamos bem mais longe acompanhados. E isto na liderança feminina, lá está, não precisa de ser uma liderança solitária. Exatamente. E não precisamos de saber tudo. E não precisamos de saber tudo aquilo que precisamos para a nossa jornada, porque durante a jornada, de onde tu menos espera, o conhecimento vai-te chegando, vai-te sendo oferecido de uma maneira ou de outra. Há sempre um anjinho, às vezes na forma de um vilão que te vai rastrear, às vezes na forma de alguém que te impulsiona claramente, mas assim, tanto um como o outro te impulsionam e te fazem ir mais além. Eu não esqueço, acho que era Mário Sérgio Cortella, era ele, era Cortella, que dizia, havia um professor também da USP, da Universidade de São Paulo, que eu odiava, um amor mesmo àquele ódio, e ele dizia, se não fosse ele não tinha chegado tão longe. Porque o facto dele querer suplantar-se para superar o outro, e ele dizia isto publicamente, se não fosse aquela pessoa, eu não tinha ido tão longe. Portanto, apesar de eu querer contrariar, não estar de acordo com as teorias dele, achar a postura dele arrogante, achar a postura dele pouco simpática e não concordar em nada com ele, agradecia-lhe em permanência, ou honrava o facto de ele me ter permitido, e é isso que eu gostaria de passar aqui. Esta liderança feminina passa muito por reconhecer que aqueles que são supostamente os nossos inimigos podem ser os nossos maiores potenciadores. Exatamente.